Hoje um programa muito especial, porque nós vamos entrevistar o técnico campeão gaúcho, o técnico do Grêmio, Thiago Nunes. Mas antes vamos colocar no ar a nossa enquete interativa, que é claro, aguarda a sua participação. O seu voto, ele é muito bem-vindo conosco. Está lá no nosso canal do YouTube. O Grêmio com Douglas Costa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Fica na parte de cima da tabela. Estamos falando ali de ficar classificado para a Libertadores de 22. Ou ainda é insuficiente e o Grêmio precisa de mais reforços. Vote lá conosco. Vamos conversar agora com o técnico do Grêmio, Thiago Nunes, a quem eu quero saudar, cumprimentar, agradecer a disponibilidade desta entrevista e começo te cumprimentando pelo título do Campeonato Gaúcho. Thiago Nunes, uma boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. É um grande prazer poder estar falando contigo, com todos os participantes do programa, com os telespectadores, né, em especial com a torcida tricolor. Agradeço e compartilho esses agradecimentos com todos os treinadores que aqui estiveram, né, as pessoas que fizeram parte da conquista e principalmente os anônimos, funcionários do clube aí que não aparecem na grande mídia, mas que são tão importantes quanto os protagonistas que estavam no campo. Temos notado, Thiago, que desde a sua chegada, você que é gaúcho de Santa Maria, você tem tido um cuidado, a gente vê que é um cuidado muito intenso, muito forte ao tratar esta sucessão do técnico do Grêmio. Você está muito consciente que está substituindo um grande ídolo, aquele que foi um grande jogador, um vencedor, um campeão também como técnico, ganhou inclusive Copa do Brasil e Libertadores América, e você tem um cuidado extremo, para não dizer que entrou para inventar a roda, para dizer que é uma sequência do trabalho, que deve a quem te antecedeu. Isso é estratégico, isso foi planejado por você e agora vem o título do Campeonato Gaúcho. Como é que esse título entra neste pacote de sucessão do Renato, Thiago? Não é nem a questão estratégica, e sim é um fato consolidado, né? Eu, pelo fato de ser nascido e criado no Rio Grande do Sul, eu sei o tamanho do Grêmio e sei o tamanho do Renato dentro do Grêmio e a representatividade que ele tem para o futebol gaúcho e principalmente para a torcida tricolor. Então, quando tu chega num clube onde o teu antecessor é o Renato, né, eu, inclusive, aboli a palavra substituir porque ele é insubstituível, né, nesse contexto. Né? Então, eu tenho tido sempre o cuidado de primeiro, ratificar a importância que ele tem e teve para o trabalho que aqui estamos agora dando sequência, e sabendo que um trabalho tão bom como foi desenvolvido anteriormente tem que ser continuado, e não trazendo uma linha de sucessão com transformação. Sempre que há um trabalho muito bom, nós temos que tentar captar tudo que foi deixado anteriormente, para que possamos, né, dentro das particularidades que eu tenho como treinador, aos poucos, né, implementar o que eu acredito que possa ser potencializado ainda, mas sem esse viés aí de substituir ou transformar, porque não é o que o Grêmio está precisando nesse momento. Em rede conosco também o programa Apito Final da Rádio Bandeirantes. Estou abraçando o Marco Antônio Pereira, comandante do nosso Apito Final, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos os debatedores aí do Apito. Pergunta do César Cidade Dias. Thiago, prazer. Primeiro, um grande prazer poder conversar contigo aqui no programa. E a gente conhece bastante a tua história, conheceu o seu trabalho lá no interior do estado, depois o ótimo trabalho no Atlético Paranaense, a experiência que não foi tão boa no Corinthians. O que a gente pode tirar do interior, da experiência que não foi boa no Corinthians e essa nova experiência num gigante do futebol brasileiro? O que a gente tira disso? Boa tarde, César. Boa tarde. O prazer é todo meu poder falar contigo. E o interior foi a verdadeira faculdade que eu tive, né? Porque eu trabalhei, né, por não ter sido um atleta de alto nível, um atleta amador apenas, então as oportunidades que eu fui galgando e buscando foram a custo de muito aprendizado, de muita observação, de muita convivência com ex-atletas, né, com treinadores, com profissionais aí do futebol, cuidando a cada detalhe, como funciona o comportamento do atleta em diversos momentos. E um dos pontos que para mim parecem, né, fazer sentido hoje é que, independente do nível que tu esteja, o comportamento, né, conceitualmente falando, o comportamento padrão do jogador, ele se repete independente do nível que tu esteja. Claro que a magnitude do clube que tu está inserido, o tamanho do atleta com que tu lida faz com que algumas particularidades tenham que ser levadas em consideração.
Mas essa faculdade do interior me forjou, me trouxe muitas experiências que eu pude testar muitas coisas, errar muitas e muitas vezes, e com essa experiência buscando oportunidades em clubes maiores, como foi até a minha chegada ao Atlético Paranaense, e a partir daí lidar com outro tipo de desafio, que é a exposição na grande massa, a exposição ao grande público, a cobrança pública não só daquela rádio pequena ou do órgão de imprensa e da torcida daquela cidade pequena que era quando eu iniciei, mas a cobrança nacional até internacional, né, como foi o Corinthians, com um clube onde tem 30 milhões de torcedores, né, onde tem um ano político que se equivale a uma campanha política aí nacional de um grande estado ou até mesmo do país. Então são fatores que até então eu não tinha vivido e que quando tu tá lá no olho do furacão tu começa a perceber que qualquer fala que tu fale, que tu faça, ela tem que ser muito assertiva porque às vezes gera muita interpretação. E a interpretação desse nível, ela gera muita especulação e a especulação é o ponto inicial, né, muitas vezes da instabilidade dentro do trabalho. Então eu tenho tido muito cuidado para tentar ser mais assertivo nas falas, nas escolhas, para que eu possa ter mais tranquilidade no desenvolvimento do trabalho, não esquecendo, lógico, que o resultado é o determinante no final das contas. João Batista Filho. Thiago, nem preciso dizer o prazer de falar contigo novamente, mas a grande questão para mim é a seguinte: o motivo de tu estar dando tão certo, o Marcos Herrmann já disse na entrevista coletiva recente, eu não imaginava que seria tão bom assim, imaginava que poderia ser bom, mas não tão bom. Onde é que eu quero chegar? Quando tu chega e encontra o vestiário, que todo mundo fala bem, o Diego Souza na rodinha de vocês depois do jogo, disse, pra gurizada, aproveitem que o ambiente aqui é raro, isso não é normal, isso não acontece sempre. O que tu disse? Preciso fazer isso aqui eu não preciso mudar? Tem algum exemplo claro para a gente que está aqui do outro lado, entender quais foram as mudanças ou não mudanças que tu praticaste? Prazer é meu falar contigo, João. O que eu posso te dizer é que é raro tu encontrar um grupo de atletas que tenha a capacidade de tomar decisão dentro do campo e muitas vezes terem autonomia também e a proatividade em se exporem no dia a dia. E o Grêmio tem essa característica, muito cultivada e construída pela relação que se tinha anteriormente com o Renato, de empoderar o atleta para que ele possa ter essa autonomia, coisa que se falta hoje no futebol como um todo, né? Passar do tempo, né, os atletas hoje estão, de maneira geral, muito individualistas, e aqui eu encontro um vestiário onde o atleta ajuda muito o treinador, dentro e fora do campo. Então isso é um facilitador para quem chega, foi muito bem recebido. Logicamente que o meu papel como treinador é propor ideias, é propor estratégias, mas sem ferir, né, a essência do que já era construído anteriormente. Então a gente vai tentando oportunizar a todos os atletas que tenham a autonomia de exercer o seu bom futebol, básico da gestão de qualquer relação, não só no futebol, mas em qualquer instituição, qualquer incorporação é que tu possa tratar todos não da mesma maneira, mas com respeito e que eles possam ter a autonomia de se expressar quando quiserem, dos mais jovens aos mais experientes. E a minha característica é essa, cara. Eu sou um líder servidor, um cara que tenta ajudar a todos, está inserido dentro do grupo, entender os interesses institucionais do clube também. E aí depois, dentro do campo, tentar ser o máximo assertivo possível, que nem diria um amigo meu, atrapalhar o mínimo possível os caras para eles resolverem os problemas do jogo. Wagner Martins. Thiago, boa tarde, prazer estar falando contigo. Você passa muita segurança, muita tranquilidade, tanto à beira do campo quanto nas suas manifestações, nas entrevistas coletivas. Você parece realmente que atingiu uma maturidade muito interessante para quem é comandante de um clube tão importante contra o Grêmio, como é o Grêmio. A sua passagem pelo Corinthians te ajudou no processo de amadurecimento? Como é que você avalia o período que você esteve comandando o Corinthians? E que tipo de benefício você traz para essa tua passagem aqui no Grêmio? Prazer, Wagner, falar contigo. Sim, o Corinthians foi uma escola, foi um aprendizado, porque mesmo com um tempo já, como eu falei antes, de aprendizado e experiência em clubes menores do interior e depois tendo uma boa experiência num clube de ponta como o Atlético Paranaense, são realidades diferentes, né? Em termos de cobrança,
de representatividade e visibilidade das decisões tomadas. A extensão pública que as decisões nesses ambientes se tomam, né, nesse ambiente, elas são gigantescas. Então, isso foi uma grande escola, né, para que eu pudesse ser mais assertivo nas escolhas, nas tomadas de decisão, e o entendimento também, né, de que, às vezes, uma pequena decisão que tu tem está cheio de boa intenção na tomada dela, ela pode ter um desdobramento que não é tão bom para a instituição e para o próprio treinador. Então, eu tenho tido cada vez mais cuidados nesse sentido. Foi, sem dúvida alguma, uma experiência maravilhosa. Eu costumo repetir que mesmo quando tu perde, tu ganha, né, desde que tu tenha a maturidade e a sabedoria de absorver, né, onde tu errou e tentar evoluir nesse sentido. Então, eu tive 7 meses em casa de muita reflexão, passando por todos os processos da saída, né, de um clube, da maneira que foi a minha saída do Corinthians, de primeiro viver o luto da saída, de entender, né, o porquê que eu fui demitido, o que aconteceu nesse caminho, e a partir daí gerar aprendizado para tentar errar o mínimo possível no futuro, como tem sido agora essa nova oportunidade do Grêmio. Tiger Junk. Tiago, boa tarde, prazer estar falando contigo. Eu queria te perguntar sobre o Douglas Costa, porque talvez essa seja uma experiência diferente, né? Tu viveu um momento no Corinthians onde o Corinthians não tinha tanto poder de investimento assim. O Atlético Paranaense, a gente sabe, é um time muito organizado quanto às finanças, não faz grandes investimentos, gigantes investimentos. Eu queria saber como é que foi quando a direção chegou para ti e disse, cara, a gente está contratando um tal de Douglas Costa aí. Como é que começou a funcionar na tua cabeça o encaixe dele no time do Grêmio? Boa tarde, Tagor. Eu fiquei muito feliz, logicamente, né? Já ganhei meu presente de Natal antecipado, né? Já no mês de maio, então, porque é um jogador mundial, né? Um jogador que, além da identidade toda que tem com o próprio Grêmio, é um cara que já provou no mais alto nível e ainda tem condições, né? Porque é um cara jovem ainda de jogar no nível que ele deseja. E ele fez questão de vir ao Grêmio. Então, um jogador desse quilate, a gente tem que ter todo o cuidado para protegê-lo, né, dar toda a condição que ele possa desenvolver o seu futebol, e sem dúvida ele serve de inspiração para que os próprios companheiros, né, e o torcedor tricolor tenham a confiança que possamos brigar por mais dentro dessa temporada. Nós estamos entrevistando o técnico do Grêmio, Thiago Nunes, aqui no YouTube e também no programa Apito Final da Rádio Bandeirantes FM 94.9. Ô Thiago Nunes, você usou uma expressão que eu achei diferenciada agora. Você disse que você é um líder servidor. Me explica, o que é isso? Eu tenho uma preocupação como líder servidor em servir as pessoas que estão na minha volta. Quando eu falo servir, é tentar criar uma atmosfera e ferramentas para que as pessoas que estão próximas de mim possam se desenvolver. Eu não me enxergo como protagonista do processo, e sim como uma engrenagem desse processo como um todo. Sempre fui assim, né, porque venho de uma formação familiar e também pessoal, onde existe um sentido colaborativo e cooperativo em tudo que sempre fiz na minha vida, né? Por talvez ter sido apenas um zagueiro limitado do interior, onde precisava muito dos outros para que eu pudesse ter sucesso, e também na minha carreira sempre precisei muito dos outros para me ajudar e buscar oportunidades. Eu tento transferir isso para o meu dia a dia, ser um apoio para as pessoas que aqui estão, e facilitador, o facilitador dos processos internos e o facilitador da vida do atleta dentro do campo. Peraí, eu só queria quebrar aqui. Tu te identificou quando ele falou zagueiro limitado? O César disse não, uma eu era vez zagueiro, mas eu não era limitado. O César com todo respeito disse... ao Thiago Nunes, Se ele se acha limitado, eu só quero elogiar a humildade dele, Por preservação ao jogador, depois quem sabe no privado eu falo, o César Cidade Dias uma vez disse que o Meneghetti era um zagueiro limitado no futebol do interior aqui da Várzea do Rio Grande do Sul, não foi isso, César? No interior de Porto Alegre. No interior de Porto Alegre. O meu elogio à humildade do Thiago Nunes, ele se acha um zagueiro limitado, eu não era. Tu não era um zagueiro limitado? Não era. Tô brincando. Vamos lá, César, vamos devolver a seriedade a esses Vamos lá. Uma vez, pra te ver, hoje eu gosto tanto que os zagueiros tentem sair jogando, porque uma vez um treinador passou a seguinte informação para mim: meu filho, a bola é uma bomba que tem que explodir lá na área do adversário, então te livra dela. E eu fiquei com aquilo na mente. Boa, então, hein? a informação que eu tinha do meu treinador. Bom esse cara aí, gostei dessa aí, hein? Bom esse cara aí, hein? Bom, olho nele, esse conselheiro aí, vai César. Esse conhece. Esse conhece. Olha só, Thiago, a palavra prioridade reinou no Grêmio em determinado momento e foi muito criticado. O Grêmio tinha
movimentava o seu trabalho e sempre priorizando algo e sempre tirando a atenção sobre todo o trabalho, diminuindo competições. O Marcos Herrmann, vice-presidente de futebol, a primeira manifestação dele, antes mesmo da sua contratação, disse que essa palavra não fazia muito parte do trabalho dele, que ele não queria ouvir essa palavra. O que o Thiago pensa sobre priorizar ou não competições? Nós temos que ter estrategicamente determinações institucionais sobre isso, né? O nosso calendário, isso aí é chovendo molhado, é um calendário que não prioriza a qualidade do jogo, porque se disputam muitos jogos em pouco tempo. Então, naturalmente, com a quantidade de jogos, a qualidade do jogador ela acaba caindo, porque fisicamente o atleta não está nunca no seu ideal e tecnicamente acaba também tendo dificuldades em executar o melhor jogo. Então, a gente tem que tentar procurar meios de preservar não só a saúde do jogador, mas a qualidade do jogo. Então, sim, em algum momento teremos que entender, né, se for necessário, quais são as competições que vamos brigar com mais afinco, mas é muito cedo para pensarmos dessa maneira, né? Temos uma temporada pela frente ainda. Eu penso que o próximo jogo sempre é o mais importante. Também entendo que existem diversos meios de você preservar a saúde do jogador, não precisa mudar todo o elenco para uma disputa de jogo, a menos que seja algo muito particular, muito pontual, para não só na recuperação, mas também treinar os atletas. O exemplo disso é agora esse jogo contra o La Equidad, onde enviamos a equipe de transição para a disputa, porque a ideia não é preservar os atletas, não era poupar ninguém, a ideia era termos uma semana para treinar, para dar carga de treino para os atletas, principalmente que vinham jogando mais esses jogos que nós estamos atuando por último, porque esses caras que jogam mais são os caras que treinam menos. Então a ênfase não é nem no descanso, e sim na capacidade de dar conteúdo, dar treino, dar estímulo, para que os caras possam estar melhores condicionados. Mas eu penso jogo a jogo, e qualquer decisão nesse sentido não pode ser do treinador, tem que ser institucional, para que estejamos todos na mesma página, alinhados, e aí pontualmente pensarmos em estar bem em todas as competições, mas pontualmente em algum jogo específico, pensando numa semifinal, numa final, alguma coisa desse gênero, para que se justifique, né, não usar a equipe principal na maior parte dos jogos. Nós tivemos no ano passado, na segunda rodada, o Grêmio lá no Ceará, curiosamente, onde o Grêmio estreia agora, o Grêmio com um time totalmente reserva. Uma perguntinha bem do trabalho. O Grêmio vai com titulares contra o Ceará e contra o Flamengo nas duas primeiras rodadas? Com certeza, não teria uma razão nesse momento para que a gente, né, preservasse assim, os atletas, pelo menos não na minha ótica, a menos que tenha alguma questão muito pontual. Em média, eu estou chegando agora estudando ainda o comportamento desse grupo, mas nos grupos que eu trabalhei anteriormente, em média, de 3 a 4 jogos, o atleta ainda resiste, quarto domingo, com menos risco de lesão. A partir daí, dependendo do jogador, a característica do grupo e a condição física do grupo como um todo, tu tem que preservar, né, ou tirar algum jogador pontualmente. Então tem que estudar um pouco mais qual que é a característica do nosso grupo, entender como é que é a resistência desse grupo para a sequência de jogos, mas a ideia é que sempre que for possível a gente mantenha, né, a força máxima aí para buscar os pontos necessários numa competição de regularidade como o brasileiro, tentar já iniciar num bom nível para que possamos, lá no final, não sentir tanta falta desses pontos do início da competição. JB. Thiago, tu teve o teu presente de Natal, como você mesmo citou, que foi o Douglas Costa. A direção ainda fala que talvez 2 nomes podem chegar mais para frente, fala-se até na janela do dia 1º de agosto. Já se comentou bastante sobre um meia ali pelo centro, teria mais uma oposição. Qual a tua análise do grupo de jogadores? Tu ainda está pedindo alguma situação pontual para os dirigentes? Nós temos um grupo competitivo, né, que tem condições de brigar nas competições que vamos disputar. Todo atleta que possa chegar será bem-vindo, porque são muitos jogos. O grupo eu não vejo essa questão, ainda mais no futebol brasileiro, de grupo fechado. Acho que isso não existe no nosso cenário, porque além da quantidade de jogos, temos janelas ainda de transferência que sempre são uma barreira para o treinador brasileiro, que tem que se redescobrir a cada janela com as vendas, né?
E aí, brincando um pouquinho dessa fala do presente, né? Eu estou esperando o presente de Páscoa, o presente de aniversário, né? A gente pode receber mais alguns presentes aí no decorrer da temporada, se a direção achar por bem. Manda um zap pro Romildo. Wagner Martins. E não seria interessante perder, né, Thiago? Porque está se comentando aí a situação que envolve o Ferreirinha, né? Que tem uma multa rescisória muito baixa e é um jogador que, pelo que tem mostrado nos últimos jogos, inevitavelmente vai sofrer assédio. Mas eu quero falar a parte que te compete, que é de posicionamento do Ferreirinha, de tarefas que o Ferreirinha vem desempenhando no time que você escala. O Ferreirinha, muita gente está dizendo, olha, a partir da chegada do Thiago, ele não tem tantos compromissos assim defensivos, ele está mais livre para jogar e por isso está aparecendo tanto o futebol dele lá na parte ofensiva. Mas eu vi, e ninguém me contou, o Ferreirinha dando carrinho nos primeiros minutos do Clássico Grenal e desarmando o Rodinei lá atrás, ajudando bastante. O que você tem conversado com ele e por que, mesmo mantendo essas tarefas defensivas, o futebol dele está aparecendo ainda mais, Thiago? Wagner, hoje não tem como a gente tirar um jogador do contexto defensivo. É muito difícil. Tu pode até ter um jogador, né, que tenha uma menor responsabilidade defensiva, mas 2 ou 3 tu já vai sofrer, vai ter dificuldade no jogo, a menos que tu enfrente adversários do nível técnico inferior, porque do nível que a gente está disputando e competindo, tem que ter uma participação defensiva de praticamente todo o grupo. Hoje os primeiros atacantes adversários são os zagueiros, os caras estão construindo de trás, estão conduzindo a bola para dentro do teu campo, e aí se o atacante não acompanha, esse defensor vai entrar no teu campo com liberdade e não é ele que vai fazer o gol, mas ele vai fazer um volante sair nele para pegar, que vai liberar um meia, que vai liberar um atacante adversário para receber a bola na sequência em condição de liberdade, que vai gerar um problema mais lá na frente. Então, esse negócio, né, que a gente tem, o cara só tem que jogar, o cara só tem que ter a responsabilidade ofensiva. Do jeito que o futebol hoje está se desenvolvendo, está cada vez mais difícil de acontecer. Cada vez mais o futebol caminha para jogadores que fisicamente conseguem manter um nível competitivo alto, jogadores que coletivamente se comprometem com o jogo taticamente e, além disso, tem a condição técnica de resolver os problemas ofensivos. Tu pegar aí os jogos principais, as finais, os jogos decisivos, quem não se aplica nesse sentido vai sofrer, vai ter mais chance vai estar mais próximo de perder o jogo. Então eu não enxergo dessa maneira. O Ferreira é um cara que se doa para o jogo, que marca mesmo, que acompanha os caras que tem que acompanhar e muitas vezes volta até mesmo sem ter que acompanhar ninguém, porque quando o time recupera a bola, ele já está numa condição de receber a bola com espaço de progredir com ela em velocidade. Então eu vejo dessa maneira, né, e da maneira que eu tenho acompanhado o futebol, não só brasileiro, mas mundial, todo mundo hoje tem uma importância fundamental, não só na fase defensiva, mas também na construção. Por isso que eu falei antes, os zagueiros já estão construindo, os goleiros estão criando superioridade numérica na saída de bola para criar um jogador a mais ou 2 a mais para romper a primeira linha defensiva do adversário. Então, está todo mundo envolvido no jogo, está cada vez mais próximo do futsal. Futsal, no tempo que eu jogava, era 3-1. Tinha um pivô lá na frente, um fixo aqui atrás e 2 alas que corriam. Hoje, tu tem um quarteto de 4-0, às vezes tu tira o goleiro linha, bota um cara da linha para jogar ali, fica 5 contra 5 caras na linha para produzir ofensivamente, então está cada vez mais dinâmico. Thiago Nunes, uma última questão nesse bate-papo aí com você, agradecendo mais uma vez a sua participação conosco, sobre o Jean-Pierre. O Grêmio tem um baita talento, ele é um baita jogador de futebol e já mostrou isso. Mas ele não consegue ter uma frequência, ele não consegue ter uma estabilidade, uma repetição de boas atuações. Como é que você está projetando o aproveitamento do Jean-Pierre? O Jean é um cara que nós temos que potencializar esse lado criativo e técnico que ele tem, essa qualidade de passe, potencializar o que ele sempre teve de bom, desde quando eu trabalhei com ele lá anos atrás, que era a batida de bola longa, era o chute de fora da área, era a assistência, era a bola parada, é a capacidade de girar em cima do adversário com a bola dominada, mas além disso, né, ele tem que ser esse jogador participativo, porque os jogadores técnicos terem a qualidade se eles participam pouco do jogo. O jogador com mais qualidade ele tem que tocar mais vezes na bola. E muitas vezes, com o espaço reduzido do campo hoje, ele tem que procurar essa bola em setores diferentes do campo. Na construção inicial, também na chegada na última fase do campo. Então é um cara que tem potencial, tem todas as ferramentas para que possa ser diferente para a nossa equipe, mas a participação, a taxa de trabalho dele tem que ser maior e a gente está
conversando diariamente para que ele possa se adequar o mais rápido possível a isso. Thiago Nunes, técnico do Grêmio campeão gaúcho, um zagueiro limitado na sua modesta autoavaliação, mas um baita técnico de futebol. Muito obrigado pela entrevista ao Donos da Bola, Thiago. Obrigado a vocês aí, Meneghetti. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Saudação aí ao torcedor tricolor e uma boa semana a todo mundo. Valeu, grande abraço. Eu sou admirador do Thiago desde os tempos, especialmente. O Cedra conhece ele há mais tempo, né? Mas o trabalho dele apareceu nacionalmente no Atlético Paranaense, né? Sim. Ele fez um baita trabalho, fez um trabalho excepcional e tá no Grêmio. E no Corinthians eu sempre digo, agora quando o Renato foi convidado eu disse, aqui no ar, no nosso dia a dia, que não é um trabalho fácil no Corinthians, entendeu? Por esse ambiente político que o Thiago fez referência. O Corinthians vive um ambiente de eleição política permanentemente. E o trabalho, o começo dele no Grêmio é muito animador. A gente vê, quem conhece, gosta um pouco da história do futebol gaúcho aqui, da história também de Grêmio Internacional. Historicamente, a gente construiu treinadores através do interior do estado. Interior do estado, Tite, por exemplo, sai de lá, Filipão sai de lá. Os nomes do Grêmio são do interior do estado. Só tem um título grande, que é 97, com o Evaristo de Macedo. Não, eu sei, mas eu digo assim, historicamente, e o Inter, de certa maneira, também buscou... Não conseguiu vencer com esses treinadores, mas também buscou o Roth, Os grandes títulos do Inter são com técnicos de fora. Os do Grêmio são com técnicos gaúchos. O Roth, quando o Inter buscou, também tinha esse perfil. Então. E o Thiago tem esse perfil. Ele vai pro interior do estado, mas não é o interior, o Juventude. Não. É o interior, lá no chão, e começa e vem embora e faz uma história muito bonita até agora. Hoje tem jogo do Internacional às 7 horas, Libertadores América, para confirmar a classificação às oitavas. Tiger Junk, que time você está imaginando, porque é difícil, a gente não tem acesso a treino, que o Ramires vai colocar em campo? Ontem à tarde, na verdade, eu estava imaginando um time, a gente estava conversando no Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes, e ontem à noite, não, hoje pela manhã, eu recebi uma mensagem do Vaguinha me dizendo já algumas coisas que a gente dizia ontem, mas com algumas mudanças do time do Internacional. O Vaguinha descobriu boa parte dele. Vamos colocar o que o Miguel vai escalar hoje. E é um time com algumas preservações, mas de acordo com o Vaguinha, depois ele vai falar sobre isso com uma manutenção tática. Lombo, goleiro. A defesa tem Saravia na lateral direita. A dúvida na zaga, porque Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Cuesta estão relacionados. Desses três, jogam 2. Pode ser qualquer dupla, mas esses 3 estão relacionados. Léo Borges será o lateral esquerdo, Moisés está sendo preservado para a partida de hoje. O meio-campo não terá Dourado, também preservado, e abre com Rodrigo Lindoso. Edenilson, Nonato, Tyson, Palácios e Thiago Galhardo. Esses deverão ser os 11 iniciais do Inter hoje para encarar o Always Red. Fala, Wagner. Quando eu recebi a informação sobre o time do Internacional, eu recebi assim, em mensagem, né? Daí eu disse, não, mas peraí, como é que é isso aqui? Isso aqui é 4-4-2, é a manutenção da ideia do Grenal, ou ele vai com 4-3-3? E a pessoa que me passou a informação é que ele me assegurou que é o mesmo modelo do clássico Grenal. Lindoso, Edenilson e Nonato, com o Tyson fazendo o papel que o Palácios fez no Grenal, e o Palácios, claro, o Palácios nunca jogou de costas, né? Então o Palácios vai ser um cara que vai girar pelas pontas, vai jogar na direita, vai jogar na esquerda, com o Thiago Galhardo centralizado. Sabe qual é a pior parte dessa informação? A pior parte é que esse foi um pedido do Vaguinho. Não é pior, essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. É que quando o Ramires pediu o time pro Tiger, o Tiger deu o time errado. Ele não pediu pro Vaguinha. Fabiano Baldassi, e esse time do Inter? Vamos lá. Essa era a grande questão. Eu não tinha grandes expectativas e curiosidades em relação à nominata para o jogo de hoje. Eu quero saber do esquema. Essa informação que o Wagner Martins recebe, ela é preciosa. Ela é a repetição de algo que começou a nascer no Clássico Grenal e que, consequência, vai acabar sendo importante. A minha grande questão do Inter é povoar o meio-campo. Não me importa se é 3-5-2, 4-2, 4-4-2, 4-2-3-1. Eu quero um jogador a mais no meio-campo. O 4-3-3 que vinha atuando até agora era inócuo na movimentação de meio-campo. Nós temos muitos meias qualificados. Esse movimento que o Wagner traz, tático, provável para o jogo de hoje, ele me agrada muito. JB. Eu não sei se me agrada, porque assim, é muita mudança, Meneghetti, é muita modificação. Teu microfone está desligado, JB, aí fica realmente difícil para o pessoal de casa ouvir. Vamos lá, ligou, 1, 2, 3, vamos embora.
Eu não sei se me agrada, Meneghetti. Por quê? Sinceridade, é muita mudança, Mas em muita relação ao Grenal modificação. pode ser o mesmo esquema tático, a Mas tendência aí, é essa. mas ele sempre Mas tu repetiu o tava esquema gostando tático. do time? Hã? Não entendi, tu tava gostando do time? Não, mas é que tipo, é muita pode ser, mudança. mas o porque time é vai assim, jogar ó, Lindoso a história hoje? é assim no futebol. Time que tá ganhando não se mexe, time que não tá ganhando se mexe. Neste caso, o time não estava ganhando, tem que mexer. O Dourado e o Moisés são os jogadores preservados. Sequência de jogos estão desgastados e por isso não vão jogar. Mas JB, ele tá repetindo o que ele colocou no Grenal. E que foi bem. Por exemplo, e aliás, tem um papel importantíssimo do Tyson aí, O tá? Johnny não tá nem concentrando. O Johnny eu não sei por que Não que tá não Vamos ouvir o concentrou. Tyson então, antes de tu falar isso não, aí. legal. Tá, agora, vamos lá, Tyson. O Tyson foi muito questionado sobre o modelo de jogo do técnico Miguel Ángel Ramírez, né, Meneghetti? Ele, como a principal liderança do elenco, tentando explicar de que maneira os jogadores estão absorvendo tudo aquilo que o técnico espanhol vem passando. Vamos acompanhar o que falou o Tyson ontem em entrevista coletiva pré-jogo contra o Always Red. A gente está tentando se adaptar o mais rápido possível, os jogadores também estão cientes do esquema novo que vai dar certo, cara, que vai dar certo. Então, a gente tem que focar em jogar. Às vezes, nem todos os jogos a gente vai golear, a gente vai ganhar de 5, de 4. Nem todos os jogos vão ser assim. Às vezes, 1-0, a gente ganhando já é mais importante, então a gente já está se adaptando ao esquema do mister. Às vezes, as críticas vêm por causa dos resultados, né? Então, isso no futebol não vai deixar de não existir as críticas, né, cara? Às vezes, vocês vão criticar quando perde, e a gente vai ter que estar, como posso te falar, cara, preparado para isso, cara. Quando eu saí daqui, eu também já sofri disso e de aquilo, de muitas críticas. Então, cara, o mister é uma pessoa incrível, cara. É uma pessoa que trabalha bastante, que tem seu esquema tático de ser, e a gente tem que se adaptar ao esquema tático dele, porque é assim. O futebol é assim. Então, o futebol é resultado, cara. Quando tu não vence, vão achar algum detalhe errado ou algo do tipo. Quando tu vence, às vezes vocês esquecem do esquema tático ou algo diferente. Então, é deixar o que passou para trás. Tá bem, já vamos debater essa manifestação do Tyson, que ela é importante. JB. Agora é o seguinte, Meneghetti, agora essa dica não muda. A minha conversa é com você que mora no interior e a sua internet vive caindo. Você sabia que a INB Telecom, que é uma marca líder na região, se uniu com a VET? É isso mesmo. Agora nós vamos ter uma união que traz a ultra velocidade, estabilidade e um atendimento bem mais próximo de você. Você ainda terá à sua disposição novos planos de internet fibra, contando com serviços digitais de cinema, séries, esportes, conteúdo para criança e muito mais. É internet de verdade, transformando e melhorando a sua conexão com o mundo. INB agora é Vero Internet e Vero Internet é internet de verdade. Meneghetti. Muito bem. Baldasso, tá inscrito e eu sei que tu quer falar sobre esse assunto aí do Tyson. Vaguinha também. Vai contigo, Baldasso. Não, acho interessante a manifestação do Tyson. Muito boa a entrevista do Tyson ontem, realmente mostrando que ele é uma liderança importante nesse momento. O comprometimento dos jogadores sobre a manutenção do esquema. Eu acho que o que se tem neste momento, e que todo mundo quer, Meneghetti, é que a torcida passe a confiar no Miguel Ángel Ramírez. Nós tivemos uma enquete ontem, e hoje pela manhã eu estava olhando, aqui no nosso canal do YouTube, dos Donos da Bola, que já teve 19 mil votos de colorados, em que há uma divisão que soma 80% dos votos entre os que acham que tem que melhorar muito e os que não acreditam mais. E eu acho importante a gente frisar isso, porque hoje eu ouvi uma entrevista de um dirigente do Inter aí numa rádio, dizendo que é só olhar as redes sociais para ver que não tem pressão, que está todo mundo de acordo. Não está todo mundo de acordo, ao contrário. Mais de 80%, como mostrou essa enquete, acredita que está ruim, que a coisa não está acontecendo, que o trabalho do Miguel Ángel não é bom até esse momento. A pressão é gigantesca, o comprometimento que o Tyson apresenta dos jogadores é fundamental e o treinador precisa começar a conquistar a confiança do torcedor, que neste momento ele não tem. Vaguinha, quer falar sobre o Tyson? Quero, porque em uma outra resposta, ele foi perguntado onde ele gostaria de jogar nesse esquema, mais uma vez, né? E ele foi muito claro. Olha, eu joguei com 2 ou 3 treinadores lá, e até citou o nome dos treinadores lá do Shakhtar, por trás de 2 atacantes, por trás de 2 centroavantes. É ali que eu gosto de jogar. Eu estou à disposição para jogar em outras funções, mas é ali que eu gosto de jogar.
é naquela função ali por trás dos dois atacantes. Então, eu acho que esse esquema, ele vai ter uma sequência a partir desse momento. Ele vai ganhar uma sequência, especialmente quando o Tyson estiver jogando. E quando ele não estiver jogando, tem outro jogador que já se mostrou capaz para desenvolver a função que é o Palácio. Tá claro. Gente, a gente teve aqui, esse programa conseguiu colocar em 15 minutos situações e ideias completamente diferentes, distintas uma das outras. Vou explicar. O Thiago Nunes, não estava há pouco, César Cidade Dias, falando aqui, Meneghetti, olha, minha função é não atrapalhar, minha função é facilitar o jogo de todo mundo. O Tyson acabou de dizer o seguinte, nós jogadores é que temos que nos adaptar ao esquema do treinador, ou seja, eu nem vou dizer quem está certo e quem está errado. Talvez os dois possam ser vitoriosos ou os dois derrotados, né? Não tem bola de cristal. Mas que é completamente diferente. O jeito que o Grêmio está lidando com o futebol e o jeito que o Inter está lidando é absurdo. Me fala mais sobre isso. Como assim diferente o jeito do Grêmio e o jeito do Inter? Não pesquei isso. O Thiago Nunes disse que a função dele ele já tinha dito no final de semana que o futebol se resolve no campo com os jogadores e que o treinador tem que só dar subsídio. Mas isso é uma posição modesta e humilde do Thiago Nunes. Tudo bem. Aí ele disse o seguinte, eu tenho que ser um facilitador. Não é? A prática não funciona assim, né? E eu tenho que não atrapalhar. Aí a gente tem uma declaração do Tyson dizendo o seguinte, não, é o contrário. O técnico define as coisas e nós, jogadores, nos adaptamos ao técnico. Tá, mas tu entende, JB. O que eu quero dizer é que tem posições diferentes. Tá, mas tu entende eu não que estou essa dizendo se é certo ou se é errado, só estou dizendo que é diferente. Aí a minha leitura, tá? A posição do Thiago Nunes é uma posição de humildade, como ele está demonstrando o tempo inteiro. Aliás, ele transformou o time do Grêmio, que antes tinha uma soberba, melhor futebol do país, não perdemos nada na qualidade para ninguém, num time que marca, que é humilde, que reconhece que não é um super time, que vai patrolar todo mundo, e assim ele está numa amostragem pequena, é verdade, num começo de trabalho, colhendo bons resultados e tem tido boas atuações. Mas é óbvio que o Grêmio cresceu e evoluiu muito por conta do trabalho e da competência do Thiago Nunes. Não vamos colocar o Thiago Nunes como secundário, por mais que ele seja humilde, eu, pelo menos como analista, tudo bem, legal, ele é humilde. Mas, gente, é preponderante o trabalho dele nessa retomada do Grêmio. Ele pega um time eliminado na pré-Libertadores, que fracassou no Brasileiro e que perdeu, assim, passivamente a decisão da Copa do Brasil. Então, legal que ele diga isso, mas não é o que eu enxergo, eu não concordo com ele, que ele é só um facilitador. Eu acho legal ele dizer isso, mas... Eu não tô nem... o que eu quero colocar aqui, essa é a missão mais difícil que eu tenho no programa, tem vezes que eu opino, tem vezes que eu informo. Aqui eu só estou mostrando e fazendo uma mostragem. Olha, um está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra. O projeto do Grêmio é um, do Grêmio é outro. E tu concorda com o Thiago Nunes que ele é tão só apenas facilitador assim? Eu não acho que ele é só tão facilitador, César. Discurso, JB. Mas que... Bom, tudo bem, então o Thiago mentiu. Ontem, não, vamos tratar... Se é discurso... Não vamos tratar como mentiu, gente. É estratégia. Eu acho que isso é uma humildade dele, que eu acho legal e elogiável. Ele está dividindo o valor, está tudo certo. O que eu acho importante da gente salientar, e acho que essa sim é uma narrativa que precisa terminar, é que o treinador do Inter não muda o time. Nem a forma de jogar. Aquela ideia de que ele joga no 4-3-3 está terminado. No momento que ele muda a equipe no Grenal e repete a mudança como tem a informação vinda do Vaguinha, indica o quê? O treinador mudou o Inter. Ponto. Aquela primeira lá de que ele tem um esquema e disso ele não sai, terminou. Né? Mas isso era pro futebol posicional, né? Não sei, sei o que nome que existe tu vai a dar. tática. Eu só sei que... Ontem o Tyson definiu isso bem na Rádio Bandeirantes. Existe a tática, o esquema de jogo e a maneira de jogar. A maneira de jogar não vai abrir mão, que é o futebol posicional. Sim, não muda. Vocês acham o Thiago Nunes um bom treinador, né? Ótimo. Eu acho ele um baita treinador. Baita treinador. Eu também acho ele um bom treinador. Pois o Miguel Ramírez colocou um ponto de interrogação em cima da minha cabeça no Clássico Grenal. Porque ele superou o Thiago. No início do Clássico Grenal, ele supera o Thiago. Ele supera com a escalação. Criou quantas chances de gol? O Baldassi revoltou. Criou, eu acho que o Inter foi bem no primeiro tempo. Mas quantas chances de gol? A bola que o Inter chuta no gol. É do Rodinei. É do Rodinei aos 43 mas o Inter tem um domínio. O Inter tem um domínio que não é um domínio lá atrás, de troca de passes lá atrás. O Inter domina o setor de meio de campo. Eu vi errado, César? Não. Eu acho que o Inter dominou ali o território. Então usa só o verbo. O superar, obrigatoriamente, é que pelo menos ter posto o pé na área. No duelo. Botar o pezinho dentro da área uma vez. Acho que até, talvez superar pode ser um pouco forte, mas ele surpreende o Thiago Nunes e o Thiago Nunes tem dificuldade para entender os movimentos que o Ramírez fez no time do Internacional. Olha só,
por questão de justiça. Eu critico tanto o técnico do Internacional, Miquel Ramírez, mas ele mudou o time do Internacional e eu vi evolução. Eu vi evolução no Clássico Grenal e eu acredito que o Inter, se ele repetir essa ideia do losango no meio-campo, vai continuar evoluindo. Já sei que o Baldasso vai me chilenar. Vamos ver, Baldasso. Não é. Eu não vi nada disso no Grenal, não vi nada disso nos 2 Grenais. O Inter não teve controle de jogo em momento algum. O Inter não conseguia entrar na área improdutivo. Mas eu saúdo, sim, a mudança. É claro que tardia. Tem algumas coisas assim, gente. Desde quando a gente sabe que não tinha que jogar o Zé Gabriel, tinha que jogar o Lucas Ribeiro? Faz 3 meses. Desde quando a gente percebeu que o 4-3-3 fazia do Internacional um time inócuo no meio-campo, até numericamente? Há bastante tempo. Ele está mudando tarde. Mas o velho antes tarde do que nunca. Só se perdeu um gauchão até agora. Então, vamos observar a partir de agora. Ele tem todo o direito de fazer as modificações, ele precisava fazer as modificações estruturais do time para ter alguma chance de melhorar, já que até agora nada aconteceu. Vamos ver, hoje é um prato cheio para a gente analisar. Eu fui buscar a entrevista do Thiago e isso para mim, assim, na hora eu falei assim, claro que não é, e óbvio, o Thiago não tem esse perfil, não é uma provocação, não é, mas é quase constrangedor para um torcedor que perdeu o Grenal, quando ele fala o seguinte, ó, ele disse que o Grêmio estrategicamente induziu, essa foi a palavra, foi o termo, induziu o Inter a entrar no campo deles, Grêmio, para explorar o que tem de melhor com os jogadores de velocidade. Aí estou o PP, o Ferreira, o Léo Pereira e até o Ricardinho, que entrou com velocidade. Ou seja, o César, o Grêmio muito mais chamou o Internacional e disse assim, ó, como fazia o próprio Abel Braga antes, dizendo assim, me ataca que eu vou te contra-atacar. Tu tá pegando uma frase que foi dita sobre outro contexto. Ele fala isso no segundo tempo. Tanto é que ele cita o PP. Quando ele traz as linhas no segundo tempo, ele pode vir agora. Ele faz uma leitura muito interessante. Quero propor aqui um debate sobre um assunto que está correndo as redes sociais, que está muito forte no bastidor político do Internacional. O Internacional lançou nesta semana uma camisa comemorativa aos 15 anos da conquista do seu Mundial. Uma camisa branca, lançada pela Adidas. Óbvio que isso aí passa pelo clube. E no lançamento, tem uma estrela vermelha que está remetendo a alguma aderência ao PT. Todo mundo sabe que o presidente do Internacional, e não há defeito nisso, não é um problema, ele foi secretário de Estado no governo Tarso Genro, ele tem laços com o PT, acho até que foi também candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. E antes que a gente entre no debate político, isso poderia ser pelo PSDB, pelo MDB, pelo PSOL, não interessa qual é o partido. O presidente está sendo acusado de misturar, claro que em nome do Inter, de misturar a política partidária com decisões de marketing do clube. Eu quero me posicionar dizendo o seguinte, eu não acredito nisso, não acho que foi algo criado de forma intencional, mas eu também acho que é uma barbeiragem. E eu vi uma declaração do Jorge Avancini ao jornalista Ailton Mombach do Correio do Povo nessa semana, quando ele disse assim: a decisão foi eminentemente técnica e respeitando a proposta e estética da campanha. Diz o Avancini, se tivéssemos suspeitado de dupla interpretação por parte da comunidade colorada, não teríamos feito, isso é óbvio. É um reconhecimento, na minha leitura, do Avancini, de que houve um erro. E é ruim isso, tá? Independente do partido que se faça comparação. É ruim para o clube e é ruim para a campanha. Porque está se falando muito mais dessa questão da estrela vermelha do que da própria campanha, do lançamento da camisa. Então, o presidente é presidente internacional e ele fez, inclusive, bons serviços como presidente do Detran, como secretário de Estado no governo Tarso Genro. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas correr o risco de uma campanha de marketing ser associada a um partido político, no mínimo, é uma barbeiragem. Baldasso. Eu estou de acordo, eu também acho que não houve a intenção. Não é só a estrela, são várias partes da peça publicitária que lembram de maneira assustadora os símbolos do Partido dos Trabalhadores. Partido que o presidente já tem um histórico de vinculação. E eu estou contigo, ele pode ter vinculação com o partido político que ele quiser, como outros já tiveram, desde que isso não entre no clube, que é apartidário. A grande questão é, em algum momento, essa peça publicitária que tanto lembra, que salta aos olhos o quanto ela é parecida com a de um partido político, em algum momento ela passou pelo departamento de marketing do Internacional. E me espanta que ninguém tenha olhado e tenha dito o seguinte: rapaz, olha isso aqui está igual um partido político, vamos mudar isso aqui agora. Então, assim, é incompetência.
Desculpa ter que dizer isso. Departamento de Marketing do Internacional não teve sensibilidade e competência para perceber que ali se criaria uma crise. Não adianta agora tentarem dizer é só uma estrela. Não, é muito parecido. Não foi intencional, até porque não seriam tão burros de fazer uma coisa intencional. Agora, uma baita de uma incompetência no Departamento de Marketing do Internacional e não ter percebido. Nós temos... Eu Só posso dar uma... Claro, desculpa, porque antes, desculpa, César, Wagner, desculpa. eu recebi algumas informações sobre o bastidor disso dentro do Esporte Clube Internacional. Algumas informações eu não confirmei e eu não gostaria de avançar. Mas a principal informação é que o presidente Alessandro Barcelos não teve conhecimento da campanha, tá? Essa é a informação que eu recebi. Ele não recebeu o material, e isso gerou um desconforto muito grande dentro do clube, porque o presidente gostaria de ter acesso a esse material, não teve e gerou um desconforto muito grande. E pensa o presidente que esse presidente e os seus vice-presidentes, tá? Eles pensam que esse material poderia realmente ter chegado e ter sido feita uma avaliação, essa que o Baldasso disse, olha, não vamos colocar justamente para não criar problema. Mas ele não recebeu e agora está tendo que administrar todo esse desconforto gerado em meio a outras grandes preocupações que o clube tem, que são, inclusive, muito maiores que essa preocupação. Gente, desculpa falar sobre isso. Olha, eu chego a ter vergonha de falar sobre isso. É verdade. Tá, mas eu tenho que falar. Estrela remete a quê? A título. Ao título. O Inter é de que cor? Vermelho. Vermelho. Da próxima vez vai ter que chegar alguém, porque um dia o presidente do Inter foi candidato e dizer o seguinte, vamos fazer uma homenagem ao título, vamos botar um quadrado vermelho, mas ou de preferência um quadrado azul. Mas César, pinta de dourado a estrela, não corre o risco. Mas pinta de dourado, posso dizer, acabou. desculpa, Meneghetti, se pintasse de dourado, iam remeter a estrela de qualquer jeito. Isso estava marcado lá na campanha do Inter. Estão politizando uma coisa que não é política. Estão politizando algo que não é político. Eu não tenho nenhuma dúvida que não foi intencional. Ontem nós vimos, por exemplo, deputados tentando embarcar na política. Deputados que nem sócios do Inter são. E estão embarcando, tentando pegar e tirar dividendo. Ah, não, agora todo mundo quer tirar uma casquinha. Para falar para o seu público. Uma vergonha a gente discutir isso, vocês me perdoem. E eu não estou falando da nossa opinião aqui, longe disso, do nosso programa. Mas olha, é pequeno. É pequeno. É muito pequeno. Ô, César, desculpa te dizer isso. Não adianta tu dizer que é pequeno se tu tem uma multidão de colorados, inclusive ameaçando deixar de ser sócios do clube por conta disso. É grave. É grave. Se tu acha, Baldasso, exatamente isso. Se tem alguém deixando de ser sócio do Inter, porque viu uma relação naquela ação, eu vi a ação 100 vezes. Se viu alguma ação naquilo ali e quer deixar de ser sócio, me desculpe, as prioridades precisam mudar da cabeça dessas nesse aspecto, pessoas. assim, ó, César, eu entendo, tá, porque ela remete, na minha compreensão, remete à marca do PT. E se fosse do PSDB, eu pensaria igual, fosse do PSOL, qualquer partido. Eu só quero te colocar aí, não questionando a tua opinião, longe, não quero fazer isso. Estamos aí para isso. Não, mas não quero fazer isso. Se o presidente do Inter fosse o Aquino, vocês iriam remeter a bandeira do PT? Mas é claro que não! Mas isso é que está errado. Mas é claro que não, mas aí que tá, é pela vinculação que há com o PT. Então não é a estrela o problema. Não, mas é claro que não. O presidente é alguém ligado ao Partido dos Trabalhadores e não há problema nisso. Se fosse o Onix Lorenzoni, o presidente do Inter, e se a campanha remetesse ao partido do Onix, a crítica seria igual, César. É isso que tu tem que entender. Agora, eu tenho convicção, não tenho a informação, de que não teve nenhuma intenção nisso. Não foi feito deliberar, vamos aqui, vamos remeter isso aí. Mas tu não pode lançar uma campanha que tem o objetivo de fomentar uma camisa de 15 anos e o assunto não é esse. A campanha naufragou. A campanha afundou, gente. Meneghetti, assim, ó, eu tô com o César, é constrangedor ter que falar isso. Essa é a primeira questão. Se você sócio está saindo, você não é sócio do Internacional, você não é sócio do presidente Alessandro Barcelos, você é sócio do Internacional, do seu clube, tá? Essa é a primeira questão. Uma estrela simboliza título e eu estaria apavorado se tivesse
o azul ali. Se tivesse o azul da estrela, eu Ninguém ia estar defendeu isso, né? apavorado. Quadrado Agora, azul. um a partir de quadrado, agora. um X azul. Aí eu Estrela ia estar dourada. apavorado. Estrela dourada. Mas, cara, Iam a dizer Adidas igual. não quis fazer isso. Pronto. Outra, a Adidas é uma gigantesca empresa alemã. Os caras jamais se sujeitariam Mas a ninguém isso. acha que fizeram um remetendo. As pessoas acham. Não. As pessoas estão falando, eu não estou debatendo Fala, para vocês. Rodolfo. Eu só queria lembrar para vocês que não é só a estrela da peça principal. O que mais que Existem tem? outros objetos publicitários, inclusive com fontes muito parecidas com a do PT. Não é só a estrela, tá? É mais coisa. Vamos ao intervalo. loucura. Tiger Junk conversando com vocês na nossa live no YouTube. Preciso do celular, Pedro. Completamente tonto, Eu não tô vou. assim, Tá aberto ainda o áudio do Meneghetti. Isso aí, corta aí, Julinho. Boa. Eu quero o celular aqui, Pedro, porque eu tô sem celular. O celular do Guerreiro tá sem bateria pra variar. E aí eu não vou ler recado do YouTube enquanto eu não tiver um celular aqui na minha mão. E aí tá chegando aqui meu celular na mão agora. Muito obrigado, Pedro Oliveira. Vamos lá. Deixei de ser sócio, Leandro Gomes. Desculpa, cara. Se deixou de ser sócio, o problema é teu. Pronto. Eu já tô sem paciência também por causa disso. Baldaço, teoria da conspiração, diz o Thiago Berghan. Eu tô com o César e com o JB, teoria da conspiração. Tiger, o Inter é vermelho, a estrela vai ser azul, diz o Descartes. Pois é. Já era bom ganhar de Colorado, diz o Lucas Jansen. Tiger tá de batom? Não tô. No máximo uma manteiguinha de cacau para poder hidratar o lábio do guerreiro. Donos da bola, os mestres em falar coisas óbvias. Fato curioso, falou isso. Fato curioso. Nos dias de hoje, algumas coisas óbvias são necessárias ser ditas, porque tem gente que discorda, tem gente que acha que a Terra é plana, por exemplo. O que eu vou fazer? 40 segundos. Internacional é muito amador, diz o Thiago Oliveira. Eu também acho que falhou. Falhou no processo, em não ter abortado isso. Tiger, manda um abraço pra minha avó. Não mando, tchau. Vamos lá, Vaguinha. Eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga que financiou um veículo. As suas parcelas estão atrasadas, o banco está te ligando e você já não sabe mais o que fazer? Ou até mesmo você que está com as parcelas do seu financiamento em dia, mas a sensação é aquela que você comprou um carro e está pagando 3? Calma aí que eu apresento para você a Rio Grande Resolve. É uma empresa especializada em soluções de acordos extrajudiciais. A dívida é analisada pela equipe da Rio Grande Resolve e os clientes conseguem até 70% de redução. É isso mesmo, 70% de redução do valor que você está pagando do seu veículo. E aí, quer fazer uma análise do seu caso e saber o potencial de redução da dívida? É só mandar um joinha lá no WhatsApp 51995721184 que eles irão te dar direito a uma análise gratuita, mas é somente para quem está assistindo ao programa agora. A análise é gratuita. O que você está esperando, meu amigo? Manda um WhatsApp agora mesmo no número 51995721184 e livre-se das dívidas abusivas. Rio Grande Resolve, resolvendo problemas financeiros. Meneghetti. Muito bem. Ô, Tiger, praticamente uma quarta-feira de folga para ti hoje. Tu quase não trabalhou no Donos, né? Muito pouco. Aliás, o Guerreiro tá precisando descansar, eu achei muito bom. O Guerreiro tá. Inclusive, ele queria descansar mais tempo, o Paulo Guerreiro, viu? Mas tá relacionado hoje. Vamos lá, tá Douglas no banquinho Costa. ali. Douglas Costa foi apresentado hoje, Meneghetti, principal reforço do Grêmio na temporada, e a gente vai ouvir ele falando exatamente sobre uma expectativa de quanto que ele vai jogar, qual é a condição física desse jogador, se ele já está se preparando, ele vai se casar, se tem alguma projeção de quando reestreia com a camisa do Grêmio. Vamos ouvir Douglas Costa. Falando sobre a lesão, eu tive uma lesão não muscular, e sim no metatarso, foi uma fissura, e depois disso eu acabei já voltando a treinar no Bayern de Munique, e agora a gente vai alinhar com todo o departamento médico, staff, e colocando aos poucos no treino, para quando eu e o pessoal aqui do staff se sentir à vontade, a gente poder retornar ao campo. Então não tem um prazo, e sim quando eu
e o próprio pessoal aqui do Grêmio se sentir dentro de uma maneira confortável de estar dentro do campo. Douglas, seja bem-vindo, sucesso aí na empreitada. O futebol brasileiro, na última década, quando viu jogadores do teu nível voltarem da Europa, observou os times que eles voltaram darem um salto. O Ronaldo no Corinthians, o Flamengo com o Adriano, o próprio Ronaldinho, depois indo para o Atlético Mineiro. Hoje, com a tua chegada, tu coloca o Grêmio como o principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro, pelo nível que tu agrega a esse time. Como é que tu vê o aporte que tu dá técnico para o Grêmio e o status que o time tem no restante da temporada? Cara, é claro que uma contratação desse nível agrega muito ao Grêmio, mas a gente tem tempo agora para se conhecer e o Grêmio também, toda a rapaziada, agregar a minha entrada na equipe. Então, eu vou te falar que não existe favoritismo no futebol, e sim, é jogado dentro de campo, não tem nomes que fazem isso mudar. Acredito que com o tempo a gente vai buscar o nosso espaço e a gente vai buscar o nosso espaço sempre que está no topo, que é claro, mas não existe favoritismo no futebol. Douglas, bom dia, bem-vindo de volta, prazer falar contigo. Eu queria te perguntar qual é a sensação... Oi, me escuta? Tá escutando, Douglas? Tô. Perfeito. Eu queria te perguntar qual é a sensação que tu teve ao entrar na arena e chorar, se emocionar, porque a gente viu o PP se despedindo e desabando em lágrimas, né, na sua despedida da arena. Um cara que se identificou com o Grêmio, foi embora, tá indo, né, para o Porto, e agora tu voltando e também se emocionando. Como é que é a relação de jogadores que são formados e se emocionam e tem essa ligação tão forte? Por que essa ligação tão forte com o Grêmio? Obrigado. Cara, porque quando eu comecei no Grêmio, eu tinha 12 anos de idade e tudo era sonho. E tu vê retornar para tua casa e as portas estarem não abertas, mas escancaradas, é algo que para mim, quando eu comecei com 12 anos, era surreal. E tu desenhar isso e ver que o teu clube de coração tá ainda mais gigante daquilo que era, tu acaba fazendo um filme na sua cabeça, projetando todas as caminhadas que eu tive que fazer, de pegar Transurb, de pegar ônibus, de ir pro Olímpico, aquela coisa toda, e tudo era uma coisa muito incerta. Então, tu fazer isso e ver que a tua família correu contigo, a família que eu digo não é só a minha de casa, mas o Grêmio, me ajudando nisso, é emocionante. Para mim, é como eu disse no início de tudo isso, é a realização de um sonho, se não o mais importante. Essa é uma parte muito legal do futebol. Quando um jogador, o menino, que vem da periferia ou de uma cidade vizinha, lembra da sua história. Eu lembro de uma reportagem que a Bandeirantes fez com o goleiro Alisson, ele contando quando ele vinha de Campo Bom, acho que junto com o Muriel, pequeno, para treinar no Beira-Rio. O Douglas faz referência agora ao Transurb, para ir até, depois pegava um ônibus para ir até o Olímpico treinar e virou um cidadão do mundo. Essa, César, eu acho que esse é o lado emocionante. Não é fácil, viu? E é uma minoria da minoria da minoria que consegue esse objetivo. Ontem a gente estava relatando exatamente isso e eu fecho total contigo. Ontem teve uma imagem do Douglas entrando na arena, fazer aquela movimentação lá pelos Santos, ele olha para cima e se emociona. E aí a gente vê a história toda batendo, né? Toda a história batendo. Aconteceu com o PP o contrário, né? O PP estava saindo e ontem eu até relatei isso no Donos da Bola Rádio ontem, que todos os dias dá para fazer essa propaganda aqui, né? Segunda, terça e sexta nessa semana, porque tem jogo. Quando tem jornada, não. Isso. Então hoje a gente não vai estar, mas sexta a gente está na rádio também às 7 horas da noite, todos nós aqui. Só que é bonito de ver. É bonito de ver. Porque isso tem uma coisa do reconhecimento e tem a coisa da força da bandeira. Tu tá rindo do quê, Não, é que eu tava passando um filme na minha cabeça também, quando eu pegava o caldrifião pra subir aqui e tal. E hoje eu consigo vir de carro. Libera o Baldasso, cara. Falar de Douglas Costa, além de machucar o coração do Baldasso, não tem o menor sentido o Baldasso estar aqui. Ô, Baldasso, é Douglas Costa o assunto, pode ir embora. Bom jogador. Jogador. Inclusive, ele botou o moletom em homenagem à saída de Eduardo Cudê do Inter. Esse moletom é uma referência à saída do Chicago Bulls aí ao Eduardo Cudê. Vamos lá, Paulinho, joga no ar a nossa enquete interativa, projetando o Grêmio e o restante da temporada. O Grêmio com Douglas Costa. Briga pelo título brasileiro, 60. Fica na parte de cima, 23. Precisa de mais reforços, 17.
Tenham todos vocês uma grande quarta-feira. Sexta-feira, às 7 horas, tem Donos da Bola Rádio, na RB 94.9. Fala, César. Tem abraço pro Ronaldo Dornelles, está sempre com a gente aí. Um grande abraço. Tchau.